Boa noite. Tal como prometemos, estamos de volta com um programa que lhe conecta ao mundo imobiliário. Hoje trazemos mais informação e conhecimento sobre esse mundo de negócios e bem-estar. Angola é um canteiro de obras. Estamos numa fase em que o desenvolvimento urbano é cada vez maior. Mas, em contrapartida, a crise econômica financeira vem dificultar cada vez mais o acesso à habitação. Uma das opções para a resolução dessa questão é o crédito habitacional. Sabe qual é a maneira mais segura de fazê-lo? Continue conectado a nós e terá as respostas. Para começar, vamos ao giro. Metro quadrado. Hoje o engenheiro Valdir Coelho vai nos falar sobre o preço do metro quadrado e condomínios. No programa de hoje iremos falar sobre condomínios. No quadro Primeiro Tijolo, tal como prometido, o arquiteto Gameiro esclarece algumas dúvidas sobre o processo de legalização de terrenos. Portanto, significa que nós temos sempre que queremos um terreno, dirigirmos-nos às instituições do Estado. Vamos à reforma. O arquiteto Rício Serrote vai nos explicar sobre os profissionais necessários para o início de uma obra de reforma. Mas, às vezes, talvez se pergunte, será que os técnicos que eu escolhi ou que eu irei escolher irão conseguir realizar tudo aquilo em que eu penso? No Conexão, vai saber sobre a importância de uma consultoria financeira antes da aquisição de um crédito habitacional. O crédito habitação, o que é? É nada mais, nada menos do que um crédito que a pessoa pede para poder comprar uma casa. No quadro Conectados, vamos responder às suas questões e estreitar laços. Ainda hoje, não perca a nossa vitrine de produtos no Showroom. Ganhe conhecimentos, mantendo-se em nossa companhia. Já sabe, pode enviar-nos as suas dúvidas ou sugestões para o e-mail conexãoimobiliaria@b2w-arte.com ou para a nossa página do Facebook, Conexão Imobiliária-B2W, porque é a sua participação que nos torna melhores. E por falar em participação, vamos dar início ao quadro Conectados. E como estamos conectados, nada melhor do que partilharmos esse momento. Vamos agora responder às perguntas enviadas pelas nossas redes sociais. E vamos começar com a questão do Júnior José, que diz: bom dia, quais são os documentos a tratar para início de uma obra de construção? Júnior, é exatamente sobre isso que o engenheiro Gameiro explica no quadro Primeiro Tijolo. Acompanhe. A outra questão é do Adriano Vitor. Olá, eu sou Adriano Vitor e queria saber o que são alvenarias e o que é vedar. Bem, quanto a essa questão, o arquiteto Gameiro já tomou nota. Nos próximos programas será abordado extensivamente. A terceira questão é do Leandro. Ele pergunta quanto custa o metro quadrado na construção de uma casa. Bem, essa pergunta é muito ampla. O preço do metro quadrado varia de acordo à zona, mas continue conectado a nós. No quadro metro quadrado, iremos tratar de custos em cada zona com o engenheiro Valdir Coelho. Fique atento. A outra questão é do Fernando. Ele diz: olá, boa noite.
já que disse que para começar uma determinada obra é necessário um arquiteto e sabemos que não é nada barato. Se não tiver condições de pagar esse tipo de serviço, como é que fica? Constrói-se mesmo com técnico médio, mesmo não sendo exatamente um profissional na área, ou deixa-se de construir? Bem, sabemos que é sempre importante ter um profissional para garantir a qualidade da obra. Sabe-se que o barato sai caro. A outra questão é da Lazira Madalena. Boa noite, acabei há pouco de ver o vosso programa. Afinal, vende imobília? Qual a localização? Olá, Lazira Madalena. O programa Conexão Imobiliária não vende mobília. Mas ao acompanhar o nosso espaço showroom, passamos as lojas que o fazem e as devidas localizações. Então, mantenha-se conectado. Bem, as perguntas não ficam por aqui. A outra pergunta é do Lima Teixeira. Ele diz: boa noite, queria saber qual é a diferença existente entre arquiteto e o engenheiro civil. Bem, esta pergunta vamos encaminhar aos nossos especialistas para o devido esclarecimento. Nos próximos programas, com certeza, terá resposta. E a outra pergunta é do Paulo Leitão. Qual é a vantagem de contactar um arquiteto? Assinado estudante de arquitetura do ISPE no Luena. Paulo, a garantia de uma obra de qualidade, afinal sabemos que o barato sai sempre caro. Sabe-se que para qualquer obra é importante que esteja presente um profissional para dar o seu parecer. Assim teremos uma obra de qualidade e não vamos desperdiçar nem dinheiro nem tempo. Quantas perguntas ficamos por aqui? Temos várias perguntas por responder, mas por hoje ficamos por aqui. Prometemos nos próximos programas responder às suas perguntas. Muito obrigada pela sua contribuição. Continue a enviar as suas perguntas ou sugestões para o nosso e-mail conexãoimobiliaria@b2w-art.com ou para a nossa página do Facebook Conexão Imobiliaria-B2W. Uma consultoria financeira pode mudar a sua vida e ajudá-lo a não se preocupar com as suas contas ou com a possibilidade de um mau investimento. No Conexão de hoje, vamos saber mais sobre a importância de uma consultoria financeira antes da aquisição de um crédito habitacional. Acompanhe agora a entrevista com o consultor financeiro Denilson Mateus, numa condução do nosso especialista no ramo imobiliário, Miguel Ribeiro. Boa noite, caros telespectadores. Hoje temos aqui um tema muito especial, que é crédito habitação. Connosco temos um convidado, Dr. Denilson Mateus, consultor de finanças pessoais, que vai nos trazer muito boas informações sobre o crédito habitação. Dr. Denilson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu começo por perguntar crédito habitação numa linguagem muito simples, numa linguagem que todos lá em casa possam entender. Crédito habitação, o que é e para que serve? Muito boa noite, Miguel. Agradecer pelo convite. E antes de começar a responder, dizer que é muito bom essa vossa iniciativa para que as pessoas possam aprender mais sobre aquilo que devem fazer, de modo a que possam conseguir a sua casa. Isso é muito bom. Entretanto, respondendo já diretamente à sua questão, o crédito habitação, o que é? É nada mais, nada menos do que um crédito que a pessoa pede para poder comprar uma casa. É um financiamento que o banco tem, os bancos têm esse produto e permitem que as pessoas consigam comprar assim a sua casa, de modo a que tenham essa situação resolvida sem ter muitos constrangimentos. E como é que funciona o crédito de habitação em Angola? O crédito de habitação em Angola funciona da seguinte forma, e isso é bom que as pessoas em casa saibam. Têm de ter os seus rendimentos domiciliados no banco. É importante que sejam trabalhadores efetivos de alguma empresa e têm de ter também um avalista que forçosamente terá de ter também as mesmas condições. O avalista é a pessoa que vai assinar em como garante que se
houver alguma situação de incumprimento com a pessoa que pediu o crédito, então ele estará ali que é para poder assumir aquela responsabilidade. E depois da pessoa conseguir localizar o imóvel, dirige-se ao banco e pode fazer a simulação, que é para saber se está em condições de pagar uma casa daquele montante ou não. Quando falamos em crédito habitação, estamos a falar de crédito ou a construção, ou a aquisição, ou numa reforma. Portanto, o crédito de habitação, ele estende-se a este modelo, este padrão. Quais são os regimes de créditos que existem no nosso mercado? Bom, nós podemos dizer que existem 3 regimes de crédito e vamos fazer a distinção da seguinte forma. Tem o crédito habitação, que é para a compra efetiva de uma casa. Tem o crédito habitação para aquelas pessoas que já têm uma casa, mas precisam fazer algumas obras para melhorar a casa. E tem o crédito habitação, que é destinado para a construção da casa própria. Como é que se pode aderir a este modelo de crédito na banca? Bom, para aderir a esse modelo de crédito na banca, as pessoas têm de tentar localizar um imóvel, têm de primeiro, como já havia mencionado, terem os seus salários domiciliados no banco, ou seja, têm de receber os salários no banco. Depois de encontrarem um imóvel, podem se dirigir ao banco e pedir que o banco faça uma simulação para saberem quanto é que eles podem receber para a compra da casa. Não é mais fácil as pessoas primeiro falarem com o banco, saberem se têm capacidade para fazer um financiamento e depois procurar um determinado imóvel que estão à procura para adquirir? Acaba sendo mais fácil assim, de facto é mais fácil. E até é possível em muitos bancos, se as pessoas entrarem para os sites dos bancos, conseguem encontrar já algumas informações também relacionadas com a documentação necessária e acaba facilitando mais o trabalho nesse campo. Em termos do crédito, normalmente as prestações como é que são? Como é que são o modelo de prestações que normalmente os créditos que nós temos no nosso mercado? Bom, falando de modelos de prestações, durante um tempo havia taxas fixas, mas de um tempo a essa parte já não existem taxas fixas. As taxas agora são indexadas a Luibor 1 ano, e depois cada banco vai aumentando um spread que é para poder ter aí o seu lucro. Como é que nós podemos, numa linguagem mais simples, explicar às pessoas o que é Luibor, o que é um crédito progressivo, o que é um crédito misto, o que é um crédito variável? Como é que o doutor pode nos explicar isso? Exato. Vamos falar da seguinte forma. A Luibor é a taxa de referência do BNA, que é o Banco Central. É a taxa base que serve para as operações de crédito. E depois, com essa taxa aplicada ao crédito, os bancos vão aumentar mais 1, 2 ou 3%, que é, na realidade, o ganho do banco sobre aquela operação de crédito. Quais são há alguma regra sobre o montante de financiamento, algum limite do montante de financiamento de crédito bancário? Bom, limite não há. Existem alguns bancos que, quando o valor do financiamento chega a 50 milhões de kwanzas, eles consideram aquele financiamento como sendo um financiamento de investimento, um crédito de investimento. Mas limite não há. Isso é sempre negociado caso a caso com cada um dos clientes. Então, quer dizer que neste momento a banca dispõe até 50 milhões para um crédito de habitação, podendo aumentar ou não, dependendo do agregado familiar e do rendimento que a pessoa também apresenta. Exatamente. E depende também de cada banco. É importante que as pessoas lá em casa saibam disso. O banco pode financiar montantes parcial, total, ou pode financiar um valor superior? Como é que isso funciona normalmente quando o banco pode ou permite aumentar um valor acima dos 50 milhões? Bom, os bancos não financiam a totalidade da compra das casas. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma, e vou voltar a dizer novamente, aí varia de banco para banco.
Há bancos que aceitam financiar 70% do valor do imóvel ou da avaliação do imóvel. Há outros bancos que podem financiar até 85% e há bancos que financiam até 90% do valor do imóvel ou da avaliação do imóvel. Se o banco só financia 60%, quer dizer que o cliente ou o comprador terá que ter o diferencial. Exatamente. Isso é suportado como? É suportado, inicialmente a pessoa já tem que ter esse montante disponível, o historial, ou ter um fiador, por exemplo, ou ter alguma aplicação. Há outros métodos que pode-se aplicar esse diferencial? Bom, na maior parte das vezes a pessoa tem de ter o diferencial já no princípio, que é para poder dar avanço à operação. E se não tiver? Se não tiver, pode ser negociado com o banco. Os bancos são entidades de bem e podem sempre negociar caso a caso com cada um dos clientes. Quais são as garantias que normalmente os bancos pedem para o cliente aceder a um crédito de habitação? Para ter um crédito de habitação, as garantias são o aval de alguém, que é a pessoa que vai assinar e se vai responsabilizar pela dívida caso quem pediu o crédito não consiga pagar. É importante também que se faça a hipoteca sobre o imóvel que vai ser adquirido e há também a necessidade de se fazer tanto o seguro multirriscos para o imóvel, bem como seguro de vida para quem pede o crédito de habitação. No caso do fiador, o fiador é o garante em caso do proponente não conseguir pagar, não é? Mas ele também está a comprar o bem, ou não? Nós aqui, em geral, usamos mais a figura do avalista do que do fiador. E o avalista tem responsabilidade solidária para com o crédito. A dívida não é só de quem pediu o crédito de habitação, mas também é de quem assina como avalista da operação. Ok. Mas o banco tem o bem como hipoteca, o banco tem a garantia do próprio bem. É suficiente? É preciso sempre ter um avaliador ou pode prescindir do fiador nessas situações? Em alguns casos pode-se prescindir do fiador, dependendo do perfil do cliente, o tempo de relacionamento que já tenha também com o banco. Em alguns casos pode-se prescindir. Que documentos é que se pode preparar para ir ao banco, levar, depois de ter um imóvel como uma hipótese de compra? Que documentos é que são importantes para o banco avaliar e poder conceder o crédito? Bom, falando sobre os documentos necessários, aqui nós vamos ter que fazer uma distinção, porque mencionei que há 3 regimes para o financiamento da habitação. Então, a documentação também depende destes regimes. E falando especialmente do primeiro regime, que tem a ver com a compra na totalidade da casa, de uma casa já pronta, ali existem 2 vertentes, que tem as casas que já têm toda a documentação, que têm o registro já na Junta de Habitação, que são, por exemplo, as casas da Baixa, Alvalade, de São Paulo, e tem as casas que, apesar de já estarem prontas, mas ainda não têm toda a documentação. São as casas que estão a surgir, por exemplo, em Talatona, Benfica, Morro Bento. Então, para as casas que já têm toda a documentação, é necessário o contrato promessa de compra e venda, é necessário também a certidão do registro predial daquele imóvel e é necessário também a escritura pública em como a pessoa que está a vender a casa é realmente o titular e proprietário daquela casa. Agora, no caso em que a casa é uma casa que foi construída, por exemplo, em Talatona, Morro Bento e ainda não tem toda a documentação, ali é necessário, para além do contrato promessa de compra e venda, é importante também que tenha um documento da pessoa que está a vender a confirmar que efetivamente vai passar a titularidade da casa para esta pessoa. E no caso dos projetos habitacionais ou condomínios, então o promotor imobiliário passa também uma declaração a falar que fará a cedência da titularidade do imóvel para o comprador.
Nestas situações em que o comprador tem que levar toda essa documentação para o banco, é a tal avaliação que o banco faz para saber se o imóvel está em condições de ser financiado, não é? Exatamente. Pronto. E no caso da construção? E no caso da construção, a documentação necessária prende-se com, aí já não tem o contrato de promessa, porque a pessoa já é titular do terreno, então ali a pessoa vai ter que apresentar um orçamento daquilo que vai ser o custo total da obra, vai apresentar também a planta que vai ser da casa que será erguida ali e terá de apresentar também a documentação legal do terreno, de preferência até a escritura, bem como um contrato com uma empresa que irá fazer a fiscalização da obra. Nas situações de reformas, é uma situação mais fácil, o que é necessário também ser feito? Bom, as situações de reforma, tal como mencionou, são mais fáceis. Ali a exigência acaba sendo mais reduzida e a pessoa apresenta a documentação que tem, desde que os montantes para a reforma não sejam muito elevados. Quais os prazos de amortizações que nós temos nesses financiamentos? Bom, isso também varia de banco para banco. Existem alguns bancos que têm a amortização por um período de 15 anos, existem outros bancos que têm a amortização por um período de 20 anos e outros bancos ainda a amortização vai até os 30 anos. Mas é importante referir aqui que, independentemente de alguns bancos fazerem o crédito à habitação para 15, 20 ou 30 anos, todos eles têm algo em comum, que é a pessoa que vai pedir o crédito, no ato da solicitação, a prestação é medida em função da idade, ou seja, não poderá ser carregado um crédito para além dos 60 anos de idade da pessoa que está a pedir o crédito. Muito bem. Isso é referente aos dois titulares da aquisição? Aos dois. A idade dos dois titulares, ok. A habitação, este prazo de 30 anos que normalmente as pessoas pedem para o crédito, se a pessoa tiver necessidade de desfazer do imóvel ou porque já não quer viver naquela casa, é possível ela negociar a venda da casa com essas prestações, vender a casa e antecipar o pagamento? Como é que funciona estas situações? As pessoas podem sempre negociar. Se porventura houver alguma situação que as impeça de continuarem, podem sempre negociar. Porque o importante é que haja sempre o diálogo com os bancos. Porque os bancos têm de saber de tudo o que se está a passar na vida financeira do cliente para permitir que hajam ajudas. Como é que se faz essa alteração e que custos é que isso pode ter para o cliente? Bom, essas alterações ou liquidações antecipadas, se tiverem de ocorrer, o cliente pode fazê-las sempre que desejar. Sempre que desejar. Tem custos? Tem custo, mas é um custo simbólico, que em geral é 1 a 1,5% do valor a ser liquidado. Quais os procedimentos que o banco precisa para aprovar um crédito de habitação? Para aprovar um crédito de habitação, o banco vai recepcionar a solicitação do cliente, vai certificar a efetividade, ou seja, vai se certificar de que aquela pessoa e o seu avalista realmente são trabalhadores efetivos da empresa cuja documentação lhes foi entregue. Tem de certificar também a veracidade, a legalidade da documentação da casa que é apresentada e depois é feita também a avaliação do imóvel. O banco tem que certificar que o imóvel tem condições para as pessoas poderem viver, não é uma casa que se calhar está a ser vendida por um preço muito acima daquilo que é o preço do mercado. E depois de certificar essas questões, vai-se preparar a proposta para se poder fazer uma análise em função do risco do crédito que poderá apresentar. De uma forma geral, com a sua experiência, as pessoas têm cumprido com os créditos que têm
adquirido? Podemos dizer que, felizmente, as pessoas têm se esforçado para cumprir. Têm, de facto, se esforçado para cumprir. Em caso de cumprimento, ou os casos de incumprimento que tem havido, como é que o banco tem resolvido esses problemas? Como é que que medidas é que o banco toma para resolver esses conflitos? Bom, vamos para já dizer que os bancos são entidades de bem. E sempre que existem situações em que os clientes têm alguma dificuldade para poder fazer o pagamento dos seus créditos de habitação, e não só, os bancos tentam sempre o diálogo. E com base no diálogo vai-se tentando encontrar várias soluções, várias alternativas, para que se consiga então encontrar mecanismos que permitam ao cliente voltar a fazer os pagamentos de forma regular. Só depois de esgotadas todas as possibilidades é que ali o banco haveria de entrar para uma situação em que teria que fazer a hipoteca do imóvel, mas isso em último caso, apenas em último caso. Que vantagens tem para o cidadão adquirir crédito imobiliário, crédito de habitação? São muitas as vantagens. Se eu tivesse que falar todas as vantagens aqui... Algumas, as linhas principais, digamos assim. Bom, então vou mencionar as linhas principais. A primeira é o facto de a pessoa poder ter a sua casa sem ter de juntar muito dinheiro. Porque, como nós sabemos, o preço de uma casa não é o preço de um terreno. Uma casa custa mais dinheiro. Então, se a pessoa tivesse que juntar todos os meses até conseguir ter o dinheiro para comprar a casa, poderia levar mais de 10 anos na maior parte dos casos. Essa é uma das vantagens. E a outra vantagem é que quando a pessoa tem a sua casa, consegue dormir mais tranquilo, tem mais segurança, consegue ter até maior estabilidade em sentido pessoal, profissional e familiar. Dorme mais tranquilo quando consegue pagar as prestações. Exatamente. Porque as prestações também tiram sono, não é? Isso é verdade. Então, isso é verdade. Entre estas, há mais alguma que queira citar? Bom, há ainda também a vantagem de que, visto que muitas pessoas acabam vivendo durante muito tempo na renda, o dinheiro que vão pagar ao dono da casa, mas vale pagar ao banco e depois ter a casa como sua. E também não deixa de ser um investimento, não é? Exatamente, Não é? É um grande investimento. Amanhã, se quiserem vender, podem sempre fazer negócio com a sua casa. Exatamente. De uma forma geral, que mensagem quer passar os nossos telespectadores sobre a banca, sobre aquilo que deve fazer, sobre o que é importante ter em conta para ter acesso ao crédito de habitação? Em linhas gerais, é muito importante que as pessoas tenham a consciência e aprendam que é importante fazer passar os salários pelo banco. Porque quando se trabalha com o banco, a pessoa cria um histórico. É como acontece numa relação entre duas pessoas. À medida que vão se relacionando, vai fazendo com que elas se conheçam melhor. E com o passar do tempo, tem ali um histórico de amizade de muito tempo. Então, quanto mais cedo nós começamos a trabalhar com os bancos, mais facilmente também ficamos habilitados ou temos possibilidades de poder receber do banco vários tipos de produtos, como crédito de habitação ou outros tipos de crédito. Então é muito importante trabalhar-se com os bancos, porque eles estão dentro do sistema financeiro e conseguem ajudar-nos de uma forma que dificilmente poderíamos encontrar uma pessoa, por muito generosa que fosse, conseguir ajudar-nos dessa forma. Muito obrigado. Tivemos aqui esta entrevista com o Dr. Danilson Mateus, que trouxe algumas informações que são muito importantes para lá em casa saber o que é que se pode decidir. Quem quiser adquirir um crédito de habitação, já sabe, daqui levou algumas informações importantes. Boa noite, muito obrigado, até o próximo sábado. Este foi o nosso quadro Conexão com o nosso gestor imobiliário Miguel Ribeiro. Já sabe, pode enviar dúvidas ou sugestões relativas ao crédito habitacional para o nosso e-mail
conexaimobiliaria@b2w-arte.com ou para a nossa página do Facebook Conexa Imobiliária-B2W. Estamos aqui para ajudá-lo. O engenheiro Valdir já está do outro lado para nos falar sobre a relação existente entre o preço do metro quadrado e dos condomínios. Vamos acompanhar. Boa noite, caros telespectadores. Bem-vindos a mais um quadro Metro Quadrado. No programa de hoje, iremos falar sobre condomínios. O conceito de condomínio é utilizado em situações em que mais de uma entidade é proprietária de partes ou frações de um mesmo bem imóvel. Esse bem imóvel pode ser administrado por uma entidade gestora nomeada pelas partes envolvidas ou contratada para o efeito, sendo este modelo muito comum no mercado imobiliário. Os condomínios são classificados em duas vertentes, quanto ao seu modelo construtivo e quanto à natureza da sua ocupação. Quanto ao modelo construtivo, podem ser classificados em verticais e horizontais. Quanto à natureza da ocupação, podem ser classificados em residenciais e comerciais. Os condomínios verticais são condomínios em que as frações estão distribuídas verticalmente, como no caso de edifícios, prédios, sendo constituído muitas vezes por um prédio ou por um conjunto de prédios. Os condomínios horizontais são condomínios em que as frações estão distribuídas horizontalmente, ou seja, umas ao lado das outras. Este tipo de condomínios, relativamente aos verticais, naturalmente ocupam um espaço de terreno muito maior. Relativamente aos condomínios residenciais, são condomínios de uso exclusivo para a habitação. Muitas vezes, estes condomínios possuem restrições relativamente ao uso das frações para outro que não o de habitação. Por fim, os condomínios comerciais são condomínios destinados ao comércio e serviços, como conjuntos de armazéns, lojas ou mesmo escritórios. É importante também referir que existem situações mistas, ou seja, condomínios que apresentem no mesmo espaço tanto residências, habitações, como comércio e serviços. Também outras situações que podem ocorrer é um misto entre condomínios verticais e horizontais, como no caso de conjuntos de moradias multifamiliares. Muito obrigado por assistirem a mais um quadro O Metro Quadrado. Aguardamos por si no nosso próximo programa. Acompanhamos a rubrica Metro Quadrado com o engenheiro Valdir Coelho, que nos deu alguns esclarecimentos sobre a relação existente entre o preço do metro quadrado e dos condomínios. Caso tenha perguntas para o engenheiro Valdir, envie-as para o e-mail conexaimobiliaria@b2w-arte.com ou para a nossa página do Facebook Conexa Imobiliária-B2W. Avançamos agora para o espaço Primeiro Tijolo. Depois de recebermos várias questões relacionadas ao processo de obtenção e legalização de terrenos, decidimos então, juntos com o arquiteto Antônio Gameiro, dar resposta às suas dúvidas. Boa noite. Tal como prometido no programa passado, hoje vamos falar da problemática do terreno. Como já dissemos da outra vez, é sempre bom quando pensamos que
queremos construir uma casa, a primeira coisa que devemos de ter, para além da ideia de que já temos da casa, é a necessidade de onde vamos localizar esta casa. Então, vamos ver os procedimentos que devemos seguir para a aquisição de um lote de terreno. E depois, no fim, vamos também dar uns conselhos úteis às pessoas, sobretudo aos cidadãos que não devem ocupar e aqueles que têm não devem vender terrenos sem autorização dos órgãos competentes. Bom, há uma coisa que os nossos cidadãos devem conhecer. É uma questão que está ligada a uma questão do ponto de vista jurídico, na nossa Constituição, que diz que a terra é propriedade originária do Estado e que está integrada naquilo que é o domínio público ou domínio privado. Portanto, significa que nós temos sempre que queremos um terreno, dirigirmos-nos às instituições do Estado. Então, passo número 1, quer dizer que temos que requerer junto à administração local, seja ela municipal, seja ela distrital ou comunal, a concessão de um lote de terreno. E para isso nós temos que remeter documentos. Normalmente os documentos que nós temos que remeter têm a ver com requerimentos dirigidos primeiro ao governador provincial, um requerimento dirigido ao administrador municipal, um requerimento dirigido ao bairro fiscal, que deve ser acompanhado de uma fotocópia do bilhete de identidade e também de uma declaração dos serviços ou, eventualmente, se não trabalha, um documento da Comissão de Moradores. Depois, acontece que, mediante essa disponibilidade do lote, que normalmente o lote está dentro daquilo que nós chamamos o plano de urbanização, a administração tem que ter um plano de urbanização onde estão os distintos lotes de terreno que vai conceder e, mediante esta solicitação e mediante essa disponibilização, a administração municipal normalmente vai deferir essa solicitação, vai aceitar essa solicitação e o interessado vai fazer o pagamento daquilo que nós chamamos da taxa de ocupação do lote e vai receber um título de ocupação. Atenção, só um título de ocupação. Depois, vai adquirir normalmente junto ao órgão técnico do município um processo de cedência inicial de uma área que pode ser uma área urbanizável ou uma área já urbanizada através de um plano, o chamado croquis de localização. Esse croquis de localização tem também acompanhado aquilo que nós chamamos uma memória descritiva e um modelo habitacional. O modelo habitacional é a planta. Acontece que nem sempre a planta que o órgão técnico do município providencia é a planta que é aquela que nós desejamos. Então, o cidadão que não esteja de acordo com o projeto da administração pode apresentar também um projeto elaborado por um técnico
que tenha uma cédula profissional. Portanto, é importante que o modelo da planta que o cidadão vai apresentar seja feito por um técnico que esteja credenciado, aquilo que nós chamamos de um arquiteto que esteja inscrito na ordem dos arquitetos, né, que é o documento bastante para que a administração aceite como documento plausível e visível. Portanto, com isto ele vai solicitar a licença de construção. A licença de construção é um documento que uma pessoa vai fazer e que vai acompanhado de outros. Faz um requerimento que é dirigido ao administrador municipal, vai apresentar, juntar neste documento o título de ocupação que lhe foi passado na administração, o croquis de localização, a fotocópia do BI e o projeto de arquitetura. Portanto, são os elementos bastantes para que lhe possa ser passada a chamada licença de construção ou de alteração de obras, muitas vezes. Há necessidade de nós chamarmos a atenção para o facto de, muitas vezes, termos necessidade. Eu falei há bocado da necessidade de requerer um lote de terreno, mas também nós temos que legalizar este lote de terreno. É importante, neste documento que nós vamos dirigir ao administrador municipal, com o croquis de localização e com a fotocópia do bilhete de identidade, vamos juntar o plano que nós queremos do aproveitamento do lote, ou seja, o projeto que nós temos para aquele espaço físico, para podermos legalizar o lote de terreno. Muitas vezes também precisamos de pedir um plano de massas. Quer dizer, o plano de massas é um plano que a administração tem, que diz que naquela área determinada só pode ser construído edifícios com resto de chão, ou com um piso, ou com 2 pisos, ou com 10 pisos, etc, etc. Portanto, isso é o que é o plano de massas. Para solicitar um plano de massas, temos também sempre que fazer um requerimento dirigido ao administrador municipal e o título de ocupação, o croquis de localização e a fotocópia do bilhete de identidade. Portanto, estes são os elementos necessários. Agora, aqui uns conselhos que devemos passar para a questão dos terrenos. É muito importante. O cidadão não deve ocupar, não deve vender e, sobretudo, não deve comprar terrenos sem autorização dos órgãos competentes, ou seja, do governo da província, do governo da administração municipal, em muitos casos, quando se tratam de grandes empreendimentos, muitas vezes do Ministério que tem a tutela do ordenamento do território e da habitação. Por outro lado, há que chamar a atenção também às autoridades tradicionais. As autoridades tradicionais, a Comissão de Moradores, as associações, não têm essa legitimidade, não são órgãos legítimos para vender ou para ceder terrenos. Um terceiro conselho: o cidadão não deve construir a menos de 30 metros das faixas de estradas, os caminhos de ferro, das linhas de transporte de energia, as condutas de água, as redes de esgoto, assim como aquelas zonas que tenham
normalmente inundações, riscos de catástrofes naturais, nas falésias, naquelas encostas, nas linhas d'água, porque são áreas que tarde ou cedo podem ter problemas, e se uma pessoa constrói nessas situações, muitas vezes pode ver a sua construção demolida. Portanto, é um conselho que deixamos também aos cidadãos. Um quarto conselho tem a ver que normalmente os cidadãos devem tratar de assuntos da concessão e da legalização dos terrenos junto dos órgãos competentes. Portanto, só os órgãos competentes é que devem tratar dessas questões de legalização dos terrenos. Por outro lado, vamos chamar a atenção ao seguinte: o camponês, o lavrador não deve talhonar, não deve lutear, não deve vender a sua quinta, a sua lavra, sem uma prévia autorização da administração municipal, da administração comunal. Porque muitas vezes há empresas que conversam com o lavrador, com o camponês, ele cede esta área para fazer um grande empreendimento e depois há problemas ligados à legalização desses espaços. Portanto, deixo aqui estas observações. Poderíamos falar muito mais em relação aos terrenos. Se houver dúvidas, vocês dirijam-nos as perguntas, que nós teremos todo o prazer de vos responder. Por hoje terminamos aqui. O próximo programa vamos falar da matéria relacionada com o projeto da arquitetura, já que nos documentos que vocês entregam para a elaboração ou pedido de autorização, vem um documento que se chama a planta. Então, este é a planta, o projeto da arquitetura. Vamos falar sobre ele no próximo programa. Muito boa noite. Acompanhamos a rubrica Primeiro Tijolo com o arquiteto Antônio Gameiro e os esclarecimentos sobre o processo de obtenção e legalização de terrenos. Esperamos que tenha tirado o melhor proveito. Estamos de volta com o quadro Vamos à Reforma. Hoje o arquiteto Rício vai nos falar dos profissionais necessários para o início de uma obra de reforma. Então vamos a isso. Boa noite, arquiteto Rício. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma rubrica Vamos à Reforma. Acredite, não há nada melhor do que ter a certeza de que tudo aquilo que nós planeamos vai se tornar uma realidade em nossa obra. Às vezes nós temos algumas dúvidas, tais como: será que a equipe que eu escolhi vai realmente conseguir fazer com que a obra que eu sonho se torne algo tão belo? Ou até melhor, podemos nos perguntar: como vai ficar a obra que eu tanto desejo ver concretizada? No meio de tantas perguntas, acredite, não há nada melhor do que procurar especialistas para que possam desenvolver um projeto. Sim, o projeto pode ser ou de engenharia ou até mesmo um projeto de arquitetura, que normalmente é elaborado por especialistas da área, arquitetos e engenheiros. Talvez até se pergunte, mas por que chamar tais técnicos de tal envergadura, visto que a obra pode ficar muito mais cara?
Bom, não é errado pensar assim, mas lembre-se, nós muitas vezes dizemos que prevenir é remediar. Não, prevenção é economizar, remediar é gastar. Quando nós evitamos chamar tais técnicos, nós muitas vezes não temos controle exato do que vai acontecer na obra. Ao passo que quando a gente tem um projeto bem definido, tudo torna-se cada vez mais fácil. É no projeto arquitetônico ou de engenharia que todas as solicitações, necessidades do cliente são espelhadas. É por meio do projeto arquitetônico também que facilmente se consegue identificar todas as zonas que podem ser melhoradas, soluções que podem ser dadas para resolver todos os problemas que são passivos às obras de reforma ou mesmo de construção civil e então conseguir ultrapassar todas essas situações. É importante saber também que, por meio do projeto arquitetônico, nós conseguimos ter uma melhor percepção de como será a obra terminada. Por exemplo, talvez possa perguntar, será que aquele compartimento que eu quero melhorar vai ter a capacidade de receber todos os móveis que eu tenho? Será que as dimensões são exatamente o que eu preciso? Ou então, será que o vão de janela vai permitir que entre iluminação e ventilação necessária para a casa ou para o compartimento que eu preciso? Aí, mais uma vez, começamos a perceber a necessidade de se ter um projeto e se ter a informação de técnicos específicos. Uma outra coisa muito importante quando se tem um projeto arquitetônico é que fica muito mais fácil o construtor elaborar um orçamento, porque ele ali vai ter o dimensionamento exato de cada compartimento, cada equipamento e cada área a ser preenchida. Então já sabe, não se esqueça, independentemente do que possa parecer, procure sempre um engenheiro ou até mesmo um arquiteto, porque além de aspectos arquitetônicos, este mesmo projeto vai lhe ajudar a dar o passo seguinte. Sabe que passo é este? Legalização. Sim, é importante que a sua obra de reforma esteja exatamente legalizada. Mas como pode obter esse processo de legalização? Se estiver aí a próxima semana, acredite, vai saber de tudo o que precisa de fazer. Até breve. Muito obrigada, arquiteto Reicio. Assim você ficou a saber dos profissionais necessários para uma obra de reforma no espaço Vamos à Reforma. Você aí do outro lado também pode dar o seu contributo, enviando as suas sugestões para o e-mail conexaimobiliaria@b2w-arte.com ou para a nossa página do Facebook Conexa Imobiliária-B2W. E chegou o momento de fazer window shop a partir do seu sofá. Sim! Acompanhe agora o nosso catálogo de produtos e serviços no Showroom.
Partilhe conosco os seus produtos e serviços. Entre em contato através do e-mail comercial@b2w-arte.com ou pela nossa página do Facebook Conexão Imobiliária-B2W. Aguardamos por si. Aqui termina a 4ª edição do programa Conexão Imobiliária. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua participação. O nosso encontro fica marcado para o próximo sábado. Sabe que aqui na TPA somos todos nós. Até lá, mantenha-se conectado.